No vídeo de hoje vamos saber o que ocorreu em 25 de setembro de 2025. Isso com base no vídeo anterior, onde nós também divulgamos que o que poderia, o que pode acontecer em 25 de setembro, quando nós postamos esse vídeo do o que iria acontecer. E agora a pergunta é: aconteceu realmente algo em dia 25 de setembro de 2025? Para que possamos entender se essa cronologia está certa, com base no início da Guerra de Israel, em 7 de outubro de 2023, e aí nós colocamos aí 1.260 dias a partir dessa data. Esse 1.260 dias terminará então em dia 19 de março de 2027. Observe que 19 de março é a data inicial que foi da criação, da primavera, quando começou a criação, 19 de março. E é uma data realmente muito, assim, vamos dizer, simbólica, que nos chama a atenção por coincidir exatamente com a mesma data do calendário da criação. E quando agora nós dividimos esse 1.260 dias por 7, os 7 períodos entre 7 de 10 de 2023 e 19 de março de 2027, temos então 7 períodos de 180 dias. E nós vimos no vídeo anterior também que a cada 180 dias ocorreu um evento. Dia 3 de abril de 2024, 30 de setembro de 2024, 29 de março de 2025 e os últimos aqui, 180 dias, foi dia 25 de setembro. Então era de se esperar que no dia 25 de setembro do corrente ano, ou seja, 2025, poderia ocorrer algo no contexto da guerra. Nós estamos nos referindo ao contexto aí da guerra Israel-Hamas, não é fora desse contexto. E esse contexto da guerra, ela nos remonta a algo importante, porque nesse dia 7 de outubro, que pelo calendário gregoriano, que no juliano foi 27 de setembro de 1540, foi fundada a Companhia de Jesus, uma entidade fundada unicamente como movimento de contra-reforma, para combater a pregação do Evangelho, para combater os protestantes. E por isso que nós associamos essa data da guerra à questão aí da expansão do Evangelho no Oriente Médio. Antes, porém, vejamos aqui algumas datas. De acordo com o calendário judaico, o Rosh Hashanah, ou seja, o Ano Novo Judaico, ocorreu no dia 23 de setembro, que era a data que esperava que ocorresse o arrebatamento. No próximo vídeo eu vou explicar melhor. Mas pelo calendário bíblico, ou seja, pelo atual calendário nosso, de acordo com o calendário bíblico, o primeiro dia de Tishrei, que é o início da festa das trombetas, teria sido então dia 26 de setembro. Então da virada do dia 25 e dia 26, é a festa das trombetas. E o dia da expiação, pelo calendário judaico, vai ser agora no dia 2 de outubro, que é o dia de Yom Kippur, o dia do perdão. E pelo calendário atual, gregoriano, de acordo com a Bíblia, vai ser dia 5 de outubro. O primeiro dia da festa dos tabernáculos, que é dia 15 de Tishrei, 5 dias depois da expiação, será então dia 7 de outubro, coincidir inclusive com a data do ataque do Hamas. Então Israel vai estar muito precavido nessa data. E pelo calendário aí, nosso atual gregoriano, então o dia 15 de Tishrei, primeiro dia da festa do tabernáculo, 10 de outubro. E o terceiro dia da festa dos tabernáculos, que é o dia 17 de Tishrei, que é muito replicado na Bíblia, esse dia 17 de Tishrei, vai ser então no calendário judaico 9 de outubro, mas no calendário nosso atual, gregoriano, 12 de outubro. Então essa data, ela coincide, o dia 12 de outubro aqui, com o dia 17 de Tishrei, que foi o dia que a arca, 17 de Tishrei foi o dia que a arca pousou no Monte Ararat, 17 de Tishrei foi o dia que Babilônia caiu, a queda de Babilônia diante dos persas. E nesse mesmo dia 12 de outubro, que também foi 12 de outubro, correspondeu de 12 de outubro de 539 a.C., e 12 de outubro foi o dia do descobrimento da América. É uma data muito recorrente que a gente vai explorar mais adiante. Então, com base nesse calendário, nós podemos entender que a partir de 2023 é um tempo cheio aqui. Observe que é o tempo cheio, 2023 a 2030, são 7 anos cheios. Isso quer dizer que se datarmos como os 7 últimos anos para a pregação do Evangelho, então a Porta da Graça fecharia aqui por volta de 2030, final de 2030, e teria um tempo cheio aí entre 2023 e 2030. Então está havendo aí um movimento muito grande para o Evangelho penetrar nesses países. Eles estão realmente cedendo. A Síria já
abriu, né, para o evangelho, para uma certa liberdade religiosa, e isso está se expandindo, né, pelo Oriente, essa liberdade. Interessante é que o próprio Talibã, né, ele mantém aí um contato muito grande com os Estados Unidos, com Donald Trump, para que isso então possa realmente, veja só, o Talibã conversando com o presidente americano é algo realmente muito estranho, né, e até mesmo, claro, interessante. Então, esse período de tempo aqui envolve o tempo final para a pregação do Evangelho. Por que 7? Né? Porque esse 7, embora não é profético, não há nenhuma profecia de tempo, mas também no próximo vídeo vou explicar mais uma vez sobre a questão de que Deus sempre usa um tempo de 6 que termina no 7. Então é um tempo, é um padrão bíblico divino de sempre estar repetindo esse ciclo de 7. E com base nisso a gente pode então mostrar que a Bíblia ela tem esse respaldo de nós colocarmos os últimos 7 anos para o final do 6º milênio, porque na Bíblia tem esse padrão, sempre que termina ocorre um período de 6 dias, 6 meses, 6 anos, e se conclui no 7º ano, é a finalização. Dessa maneira, esse padrão ele pode muito bem estar se repetindo aqui para o final do 6º milênio. E então, dentro daquelas datas que nós vimos, de a cada 180 dias, desde 7 de outubro de 2023, houve sempre algum evento, né, algum evento relevante dentro dessa data para que a gente pudesse entender quando chegasse a 25 de setembro. Poderia ser uma expansão do conflito, mas foi realmente o contrário. Não houve essa expansão do conflito. O que poderia ter havido, realmente houve, né, após muitos protestos civis, pressão diplomática de reconhecendo o Estado palestino, protesto em vários países para o fim da guerra de Gaza e libertação dos reféns, e então poderia concluir com um possível cessar-fogo. E todo o movimento tem sido em torno disso. Exatamente no dia 25 de setembro, Trump ele reúne os líderes árabes. Eu vejo aqui algo interessante, é como uma união do Ocidente com o Oriente sob a direção, ou presidência ou liderança de um governante mundial, que não poderia ser outro que não fosse realmente os Estados Unidos da América, porque isso está na profecia de Apocalipse 13, 11 a 18. Era de se esperar. E inclusive o próprio Trump já esteve lá na Arábia Saudita, reunindo também outros líderes árabes, né, para uma aliança, para acordos, para poder haver aí um meio deles atuarem juntos, seja política, economicamente, e isso vai envolver, claro, a religião. Então, nesse dia 25, que houve uma reunião durante a Assembleia da ONU, aproveitando a Assembleia da ONU, houve essa reunião lá em Nova York. Então foi estabelecido lá os pontos para o fim do cessar-fogo, né? Aliás, para que houvesse o cessar-fogo, o fim da guerra, e dentro desse acordo colocou o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair como, digamos assim, um governador de Gaza durante o período de 5 anos, ou seja, que vai até 2030. Isso porque nós sabemos que com a queda do Império Turco-Otomano no final da Primeira Guerra Mundial, em 1922, a Inglaterra ela passou a administrar toda a região ali da Palestina, e finalizando em 1938 com a criação do Estado de Israel, e a Jordânia, o Iraque, foi aos poucos vários países conseguindo sua independência. E a Inglaterra administrou aí então por mais de 20 anos a região da Palestina, e por isso foi escolhido por sua experiência, né, ou seja, o reino britânico, por sua experiência ali na Palestina, foi escolhido o Tony Blair como um administrador nesse período de transição de Gaza para até 2030, para atuar ali, para que possa haver essa paz entre Israel e os palestinos, e no final disso, quem sabe um período ali de criar 2 estados entre Israel e a Palestina. Dessa maneira, dentro desse contexto envolvendo essa guerra, e que esse contexto está envolvendo aí nós podemos entender que está envolvendo esse período de que haja uma liberdade religiosa, não só uma pacificação, né, bélica, não só um acordo político, mas então isso vai incluir uma liberdade religiosa, porque
senão como Cristo vai voltar? Senão jamais Cristo vai voltar enquanto o evangelho não for pregado em todo o mundo. Logo, né, a próxima data, após 25 de setembro, é o dia 24 de março de 2026. Então, a gente está calculando, né? Então, como se toda essa cronologia estiver certa, como, digamos assim, esteve até agora, né? Até o dia 25 de setembro, então um outro evento ocorrerá no dia 24 de março de 2026, relacionado ao contexto aí, não só a guerra em si envolvendo Israel, ou Hamas ou a Palestina, mas esse contexto, como estou dizendo, envolve a questão da pregação do evangelho no Oriente Médio. Então pode ser que não seja necessariamente um reinício ou uma nova guerra, ou reinício da guerra, ou intifada, mas no contexto de decisões que estão atuando para a pregação do evangelho, a liberdade religiosa nesses países orientais, nessa janela 1040, nesses países opressores, que também isso inclui a Rússia, a China, a Coreia do Norte, que são países que impedem ou proíbem, de certa forma, e perseguem, até prendem ou matam, impedindo aí o evangelho de ser chegado em todo o mundo. É só então nós acompanharmos os eventos e acontecimentos, não cair no erro somente de datas, né? A data em si é para a gente só acompanhar e entender os eventos, porque a data em si não vai realmente ocorrer só por causa da data, como foi o erro aí dos que esperavam arrebatamento, né? Simplesmente pela data, mas sem levar em conta que muitas profecias ainda, as profecias finais ainda faltam se cumprir, para que então venha o fim. E dentre elas está a pregação do evangelho a todo mundo. E aqui podemos então entender nesse estudo, nesse pequeno vídeo, então, que ocorreu realmente, teve um acontecimento no contexto da guerra Israel-Hamas, e que isso está realmente dentro do calendário. E vamos só acompanhar e poder estar atento e saber de que o fim está chegando e que muito em breve também Jesus pode voltar.